Você já acordou no meio da noite com uma certeza absoluta de que algo estava acontecendo com seu filho, mesmo ele estando a quilômetros de distância? Essa experiência, que muitas mães conhecem, mas raramente compartilham, não é coincidência nem imaginação. É uma manifestação de algo muito mais profundo e real do que nossa sociedade racional está disposta a admitir. Existe um território inexplorado da experiência humana, onde a lógica encontra seus limites e onde outras formas de conhecimento começam a operar. Neste espaço, as mães desenvolvem uma capacidade extraordinária que transcende os cinco sentidos tradicionais. É como se possuíssem um radar emocional que permanece ativo, mesmo quando dormem, mesmo quando estão ocupadas com outras atividades, mesmo quando tentam conscientemente desligá-lo. Imagine sua mente como um oceano. Na superfície, as ondas do pensamento consciente se agitam com preocupações do dia a dia, listas de tarefas e conversas internas. Mas nas profundezas desse oceano mental, existe uma corrente silenciosa e constante que flui diretamente entre você e seus filhos. Essa corrente carrega informações que nunca chegam à superfície da consciência racional, mas que influenciam suas emoções, seus sonhos e suas reações físicas de maneiras que você mal consegue compreender. Carl Jung, o pioneiro da psicologia analítica, dedicou sua vida a mapear esses territórios invisíveis da psique humana. Ele descobriu que existem camadas de consciência que operam independentemente do nosso controle consciente, processando informações e estabelecendo conexões que desafiam nossa compreensão linear do tempo e espaço. Para Jung, a intuição não era um luxo místico, mas uma função psicológica fundamental, tão importante quanto o pensamento lógico. Quando uma mulher se torna mãe, algo extraordinário acontece em seu sistema nervoso. Não é apenas uma mudança hormonal temporária, mas uma reorganização permanente de como ela processa informações sobre o mundo. É como se uma nova antena tivesse sido instalada em sua consciência, sintonizada especificamente na frequência emocional de seus filhos. Essa antena nunca se desliga completamente. Você já notou como pode identificar o choro do seu bebê no meio de uma sala cheia de outras crianças chorando? Ou como consegue distinguir entre um grito de dor e um grito de frustração mesmo estando em outro cômodo? Essa precisão auditiva é apenas a ponta do iceberg de um sistema de detecção muito mais sofisticado que se desenvolve na maternidade. Mas conforme os filhos crescem, essa capacidade evolui e se torna mais sutil. Você não precisa mais ouvir o choro para saber que algo está errado. O sinal chega por canais mais profundos, manifestando-se como uma inquietação inexplicável, um nó no estômago ou uma mudança no seu padrão de sono. É como se seu sistema nervoso tivesse aprendido a interpretar sinais que viajam por uma rede invisível de conexão emocional. Pense na sua experiência como mãe por um momento. Quantas vezes você sentiu algo que não conseguia explicar, mas que depois se revelou absolutamente correto? Talvez você tenha cancelado um compromisso porque algo não parecia certo, apenas para descobrir mais tarde que seu filho estava passando por uma crise. Ou talvez tenha ligado para ele, sem motivo aparente, exatamente no momento em que ele mais precisava ouvir sua voz. O psicólogo Jung chamava essas experiências de sincronicidades, coincidências significativas que revelam uma ordem oculta no universo. Mas quando se trata da relação mãe-filho, essas sincronicidades são tão frequentes que deixam de ser coincidências e se tornam evidência de algo sistemático, operando nos bastidores da realidade.
Existe uma diferença fundamental entre ansiedade materna e intuição genuína. A ansiedade é barulhenta, cheia de cenários catastróficos e pensamentos circulares. Ela grita na sua mente, criando tensão muscular e aceleração cardíaca. A intuição, por outro lado, é silenciosa, mas firme. Ela não argumenta nem explica, simplesmente sabe. Quando a intuição materna se ativa, você pode sentir como se alguém tivesse mudado sutilmente a temperatura emocional do ambiente. Não é um alarme estridente, mas uma mudança quase imperceptível na qualidade do ar ao seu redor. Algumas mães descrevem como uma pressão leve no peito, outras como uma alteração no seu campo de visão periférica. É uma comunicação que acontece abaixo do limiar da linguagem. A ciência moderna está apenas começando a entender os mecanismos por trás dessa conexão. Pesquisas recentes sobre neurônios espelho sugerem que nossos cérebros são literalmente capazes de espelhar os estados emocionais de pessoas próximas a nós. Quando seu filho está angustiado, grupos específicos de neurônios no seu cérebro começam a disparar em padrões que ecoam essa angústia, mesmo que você não tenha informação consciente sobre o que está acontecendo. Mas a conexão mãe-filho vai além dos neurônios espelho. É como se, durante a gravidez, uma rede neural permanente tivesse sido estabelecida entre vocês dois. Essa rede não depende de proximidade física para funcionar. Ela opera através de dimensões da realidade que ainda não compreendemos completamente. Jung acreditava que todos nós fazemos parte de um inconsciente coletivo, uma camada de consciência compartilhada que conecta todos os seres humanos. Dentro desse oceano coletivo, existem correntes especiais que ligam pessoas com vínculos emocionais profundos. A corrente entre mãe e filho é uma das mais poderosas, forjada não apenas por amor, mas por meses de existência literalmente compartilhada. Durante a gestação, você e seu bebê não eram duas pessoas separadas, mas um sistema biológico integrado. Vocês compartilhavam não apenas nutrição e oxigênio, mas também hormônios, ritmos cardíacos e até padrões de sono. Essa intimidade biológica cria uma impressão permanente no sistema nervoso de ambos. É como se uma parte de vocês continuasse operando como um organismo unificado mesmo depois do nascimento. Você conhece aquela sensação estranha quando está em uma loja e, de repente, tem vontade de comprar algo específico para seu filho apenas para descobrir mais tarde que ele estava desejando exatamente aquilo? Ou quando você muda de rota no trânsito sem razão aparente e depois descobre que evitou um engarrafamento que teria atrasado um momento importante na vida dele. Essas experiências não são produtos da imaginação ou da coincidência. São manifestações de um sistema de orientação interno que foi calibrado durante anos de cuidado intensivo. Seu inconsciente aprendeu a processar milhares de microsinais sobre as necessidades, desejos e estados emocionais do seu filho. Agora, esse sistema opera automaticamente, fornecendo informações que sua mente consciente nem sempre consegue acessar diretamente. Mas essa capacidade extraordinária também pode ser uma fonte de sofrimento. Quando você sente a dor emocional do seu filho à distância, quando percebe suas lutas internas antes mesmo dele as reconhecer, quando antecipa problemas que ainda estão se formando no horizonte da vida dele, tudo isso pode criar uma carga emocional intensa. Muitas mães se sentem divididas entre o desejo de proteger seus filhos e a necessidade de permitir que eles vivam suas próprias experiências. É como ser uma sentinela emocional que nunca pode realmente sair de serviço.
Você pode estar fisicamente longe, ocupada com suas próprias responsabilidades, mas uma parte de você permanece sempre sintonizada na frequência emocional dos seus filhos. Jung entendia que o crescimento psicológico saudável requer um equilíbrio delicado entre conexão e separação. Os filhos precisam se individualizar, desenvolver sua própria identidade, separada da mãe. Mas isso não significa que a conexão profunda precisa ser cortada. Em vez disso, ela precisa evoluir, transformando-se de uma dependência simbiótica em uma forma madura de amor, que honra tanto a proximidade quanto a autonomia. Algumas vezes, a intuição materna se manifesta através de sonhos. Você pode sonhar com seu filho em situações específicas, apenas para descobrir mais tarde que essas situações realmente aconteceram ou estão prestes a acontecer. Jung acreditava que os sonhos eram uma das principais formas pelas quais o inconsciente processava informações importantes que a mente consciente ainda não estava pronta para receber. Os sonhos maternos têm uma qualidade diferente dos sonhos comuns. Eles, frequentemente, carregam uma sensação de urgência ou significado que permanece vívida muito tempo depois de você acordar. É como se sua psique estivesse usando o estado onírico para processar informações sobre seu filho que chegaram através de canais não convencionais. Outras vezes, a intuição se manifesta através do corpo. Você pode sentir uma tensão inexplicável nos ombros quando seu filho está estressado com o trabalho, ou uma sensação de leveza no peito quando ele está se apaixonando. Seu corpo se torna um receptor de estados emocionais que não são seus, mas que você experiencia como se fossem. Essa capacidade de sentir os estados emocionais dos filhos à distância pode ser particularmente intensa quando eles estão passando por transições importantes na vida. Mudanças de carreira, términos de relacionamentos, problemas de saúde. Todas essas situações podem criar ondas de energia emocional que viajam pela conexão invisível entre vocês. Jung observou que certas fases da vida são mais propensas a ativar essas conexões profundas. Momentos de crise, transformação ou crescimento psicológico intensificam a comunicação entre o consciente e o inconsciente. Como mãe, você pode encontrar sua intuição particularmente aguçada durante esses períodos, recebendo informações sobre o estado interno do seu filho com uma clareza quase desconfortável. Você já teve a experiência de encontrar seu filho depois de um tempo separados e saber imediatamente que algo mudou nele, mesmo antes dele falar qualquer coisa? Não é apenas uma questão de observar mudanças físicas óbvias, mas de perceber alterações na qualidade da sua energia, na maneira como ele habita o próprio corpo, na textura emocional da sua presença. Essa capacidade de ler mudanças internas nos filhos é como possuir um mapa emocional detalhado de quem eles são em suas camadas mais profundas. Você conhece a paisagem da alma deles de uma forma que talvez nem eles mesmos conheçam completamente. Isso pode criar momentos de reconhecimento mútuo extraordinariamente íntimos, mas também pode gerar tensões quando eles sentem que não conseguem esconder nada de você. A intuição materna também se manifesta na capacidade de antecipar necessidades antes que elas sejam expressas verbalmente. Você pode sentir impulso para ligar para seu filho exatamente quando ele está precisando de apoio, ou para enviar uma mensagem de encorajamento no momento em que ele está enfrentando uma decisão difícil. Essas ações coincidentes são, na verdade, resultado de um sistema de navegação emocional altamente refinado, mas nem toda a informação intuitiva
se traduz em ação imediata. Algumas vezes, a sabedoria está em receber o sinal e simplesmente permanecer disponível, criando um campo de presença amorosa que seu filho pode acessar quando necessário. É como ser um farol emocional. Você não precisa dirigir o navio, apenas manter a luz acesa para orientação. Jung falava sobre a importância de honrar tanto o conhecimento racional quanto o intuitivo. Em uma cultura que valoriza apenas o que pode ser medido e provado, a intuição materna é frequentemente desvalorizada ou explicada de forma reducionista. Mas essa capacidade representa uma forma sofisticada de inteligência emocional que merece ser reconhecida e cultivada. A tecnologia moderna, ironicamente, está começando a fornecer evidências científicas para fenômenos que as mães sempre souberam ser reais. Estudos sobre sincronização cardíaca mostram que mães e bebês podem literalmente sincronizar seus batimentos cardíacos quando estão próximos. Pesquisas sobre comunicação não verbal revelam que transmitimos e recebemos informações emocionais complexas através de microexpressões, postura corporal e até mesmo através de feromônios que não conseguimos detectar conscientemente. Quando esses mecanismos de comunicação sutil são aplicados à intensidade única da relação mãe-filho, o resultado é um sistema de troca de informações que opera em múltiplas frequências simultaneamente. É como se vocês compartilhassem não apenas história e DNA, mas também uma linguagem emocional privada que foi desenvolvida ao longo de anos de interação íntima. Cultivar essa intuição não significa tornar-se invasiva ou superprotetora. Na verdade, a intuição madura ensina o contrário, quando interferir e quando confiar no processo natural de crescimento do seu filho. Ela te ajuda a distinguir entre os momentos que requerem sua intervenção ativa e aqueles em que sua presença silenciosa e amorosa é suficiente. Você já percebeu como algumas de suas preocupações sobre seus filhos se revelam infundadas, enquanto outras, talvez aquelas que você tentou racionalizar ou ignorar, se manifestam exatamente como você havia pressentido? Aprender a distinguir entre ansiedade projetiva e intuição genuína é uma das habilidades mais valiosas que uma mãe pode desenvolver. A ansiedade tende a ser repetitiva e baseada em cenários hipotéticos do futuro. Ela gera mais perguntas do que respostas e frequentemente está conectada aos seus próprios medos não resolvidos. A intuição, por outro lado, traz informações específicas sobre o presente. Ela não especula sobre o que poderia acontecer, mas simplesmente registra o que está acontecendo agora em níveis sutis da realidade. Quando sua intuição se ativa, você pode notar uma qualidade de certeza que não depende de evidências externas. É uma forma de conhecimento que surge do centro do seu ser, não da superfície da sua mente. Essa certeza não é arrogante ou inflexível. Ela coexiste confortavelmente com a incerteza sobre detalhes específicos. Você pode saber com absoluta certeza que seu filho está passando por algo importante sem saber exatamente o que é. Jung observou que a individuação, o processo de se tornar plenamente quem somos, frequentemente envolve integrar aspectos aparentemente contraditórios da personalidade. Para as mães, isso pode significar aprender a equilibrar a conexão intuitiva e intensa com os filhos com a necessidade de manter sua própria identidade separada e saudável. Essa integração não acontece automaticamente. Requer consciência, prática e, frequentemente, a coragem de confiar em formas de conhecimento que nossa cultura não valida completamente.
significa honrar sua intuição sem se tornar escrava dela e manter sua conexão profunda com seus filhos sem perder de vista seus próprios limites e necessidades. Algumas mães descobrem que sua intuição se torna mais refinada com a idade e experiência. É como se cada experiência de sentir e responder corretamente aos sinais sutis fortalecesse essa capacidade. Você desenvolve confiança na sua habilidade de navegar pela paisagem emocional complexa da maternidade, usando tanto a razão quanto a intuição como guias complementares. Outras descobrem que situações de estresse intenso podem tanto aguçar quanto obscurecer a intuição. Durante crises familiares, você pode encontrar sua capacidade intuitiva funcionando com clareza laser, fornecendo exatamente as informações que você precisa para navegar circunstâncias difíceis. Mas também pode descobrir que a sobrecarga emocional cria ruído, que torna mais difícil distinguir entre sinais genuínos e suas próprias projeções ansiosas. A prática de desenvolver a intuição materna não requer técnicas esotéricas ou treinamento especial. Frequentemente, é mais uma questão de criar espaço na sua vida para prestar atenção aos sinais sutis que já estão presentes. Isso pode significar momentos regulares de quietude onde você simplesmente sente seus filhos sem tentar analisar ou resolver nada. Pode também envolver aprender a confiar nos seus primeiros impulsos sobre situações envolvendo seus filhos, mesmo quando esses impulsos contradizem evidências superficiais. Se você sente que algo está acontecendo com seu filho, mas ele insiste que está tudo bem, você pode aprender a manter ambas as realidades, respeitando sua autonomia enquanto permanece atenta aos seus próprios sinais internos. A escrita pode ser uma ferramenta valiosa para desenvolver clareza intuitiva. Manter um diário simples sobre suas percepções sobre seus filhos, não para analisá-las, mas simplesmente para registrá-las, pode ajudá-la a identificar padrões e calibrar sua precisão intuitiva ao longo do tempo. Mas talvez o aspecto mais importante de honrar sua intuição materna seja aceitar que ela é um reflexo da profundidade do seu amor. Essa capacidade extraordinária de perceber e responder às necessidades sutis dos seus filhos não surgiu do nada. Ela foi forjada através de anos de cuidado dedicado, noites de sono interrompido, preocupações constantes e atenção amorosa aos menores. Detalhes da vida deles. Sua intuição é a destilação de toda essa experiência concentrada. É seu amor traduzido em uma forma de inteligência que pode operar além dos limites do conhecimento consciente. Reconhecer isso pode transformar momentos de dúvida sobre suas percepções em momentos de gratidão pela profundidade da sua conexão. Jung acreditava que o amor era a força mais poderosa no universo psicológico, não o amor romântico ou possessivo, mas o amor que reconhece e honra a totalidade de outro ser humano. O amor materno, em sua forma mais madura, encarna essa qualidade. Ele vê o filho não apenas como uma extensão de si mesma, mas como um indivíduo único com seu próprio caminho de desenvolvimento. Esse tipo de amor maduro gera uma forma de intuição que serve tanto à conexão quanto à autonomia. Ela te ajuda a saber quando se aproximar e quando recuar, quando oferecer apoio e quando permitir que seu filho enfrente seus próprios desafios. É uma sabedoria que vai muito além de qualquer teoria de criação de filhos, porque está enraizada na realidade específica e única da sua relação com cada filho. Quando você confia nessa sabedoria intuitiva, algo extraordinário acontece.
Você deixa de ser apenas uma observadora ansiosa da vida dos seus filhos e se torna uma participante consciente na dança complexa do crescimento humano. Sua presença se torna uma fonte de estabilidade e orientação que eles podem acessar, mesmo quando não estão fisicamente próximos a você. Isso não significa que você sempre saberá o que fazer ou que suas percepções sempre estarão corretas. A intuição não é infalível. Ela é uma ferramenta sofisticada que requer prática e discernimento para ser usada efetivamente. Mas quando você aprende a confiar nela como uma fonte válida de informação, ela se torna um recurso inestimável para navegar os desafios complexos da maternidade moderna. Há momentos em que sua intuição pode parecer estar em conflito com o que você acha que deveria sentir ou fazer. Talvez você sinta impulso para dar espaço ao seu filho exatamente quando sua mente consciente está dizendo que você deveria se aproximar mais. Ou talvez você se sinta compelida a expressar preocupação sobre uma situação que superficialmente parece estar indo bem. Esses conflitos internos são oportunidades para praticar confiar na sabedoria mais profunda da sua conexão materna. Com o tempo, você pode descobrir que sua intuição sobre seus filhos se estende para outras áreas da sua vida. A mesma capacidade de ler sinais sutis e confiar no conhecimento não racional pode se tornar uma ferramenta valiosa em relacionamentos, trabalho e tomadas de decisão pessoais. É como se a maternidade tivesse aberto uma porta para uma forma mais ampla de inteligência emocional. Jung falava sobre o conceito de individuação não apenas como um processo individual, but como algo que acontece em relação. À medida que você honra e desenvolve sua intuição materna, você não está apenas se tornando uma mãe melhor. Você está se tornando mais plenamente você mesma. A capacidade de perceber e responder à verdade emocional dos outros é uma forma profunda de maturidade psicológica. Essa jornada de desenvolvimento intuitivo não tem um ponto final claro. É um processo contínuo de refinamento e aprofundamento que pode durar toda a vida. Conforme seus filhos passam por diferentes estágios de desenvolvimento, sua intuição sobre eles também evolui, adaptando-se para reconhecer sinais e necessidades que mudam com a idade e circunstâncias. Algumas das experiências mais profundas da intuição materna acontecem durante momentos de transição, quando os filhos estão mudando de escola, começando relacionamentos sérios, enfrentando decisões de carreira ou passando por qualquer tipo de transformação significativa. Durante esses períodos, a conexão intuitiva pode se intensificar, fornecendo informações valiosas sobre como apoiá-los através da mudança. Mas também é importante reconhecer que nem toda informação intuitiva requer ação. Algumas vezes, a sabedoria está em simplesmente saber e confiar que seu filho tem os recursos internos necessários para lidar com qualquer situação que esteja enfrentando. Sua consciência amorosa de seus desafios pode ser suficiente para criar um campo de apoio que eles podem sentir mesmo sem comunicação direta. Esta é talvez a lição mais difícil da intuição materna madura: aprender quando não fazer nada. Nossa cultura nos ensina que amor significa ação, resolver problemas, dar conselhos, intervir quando vemos dificuldades. Mas o amor intuitivo reconhece que algumas vezes a maior dádiva que podemos dar aos nossos filhos é nossa confiança na capacidade deles de encontrar suas próprias soluções. Isso não significa tornar-se passiva ou indiferente.
Significa desenvolver a capacidade de sustentar espaço amoroso para a experiência deles, sem precisar controlá-la ou modificá-la. É uma forma de presença que permanece disponível sem ser invasiva, que oferece apoio sem criar dependência. Quando você consegue equilibrar essa presença intuitiva com respeito pela autonomia dos seus filhos, algo mágico acontece na relação. Eles começam a confiar tanto na sua percepção quanto na sua discrição. Sabem que você os vê profundamente, mas também sabem que honrará os limites deles. Isso cria um tipo de intimidade que é tanto próxima quanto libertadora. Jung acreditava que os relacionamentos mais saudáveis eram aqueles onde cada pessoa podia ser totalmente vista e totalmente livre simultaneamente. A relação mãe-filho madura exemplifica essa possibilidade. Sua capacidade de perceber intuitivamente os estados internos do seu filho se torna um presente de reconhecimento profundo, não uma ferramenta de controle. À medida que você pratica confiar em sua intuição materna, pode começar a notar que ela não se limita a captar problemas ou preocupações. Ela também registra momentos de alegria, descobertas emocionais importantes e experiências de crescimento que seus filhos podem estar vivendo. Você pode sentir suas vitórias antes deles as compartilharem, perceber quando eles estão se apaixonando ou reconhecer quando encontraram uma nova paixão ou propósito. Essas percepções positivas são tão valiosas quanto as que alertam para dificuldades. Elas te permitem celebrar os filhos de forma mais profunda, reconhecendo e honrando desenvolvimentos em suas vidas que podem ser importantes para eles mesmo quando não são óbvios para outros observadores. A intuição materna também pode se manifestar através de sincronicidades, esses momentos aparentemente coincidentais que carregam significado especial. Talvez você encontre exatamente o livro, artigo ou recurso que seu filho precisa, sem ter procurado conscientemente por ele. Ou talvez você se depare com oportunidades que intuitivamente sabe que seriam perfeitas para eles. Jung via essas sincronicidades como evidência de uma ordem oculta no universo, uma inteligência subjacente que conecta eventos de maneira significativa. Na relação mãe-filho, essas conexões significativas podem ser especialmente frequentes, como se o amor profundo entre vocês criasse um campo magnético que atraísse experiências relevantes. Desenvolver sensibilidade para essas sincronicidades pode enriquecer tremendamente sua capacidade de apoiar seus filhos de maneiras inesperadas e criativas. Você pode se tornar uma ponte entre eles e recursos, pessoas ou oportunidades que servem ao crescimento deles de formas que nenhum planejamento consciente poderia ter organizado. Mas para que essa receptividade funcione efetivamente, é importante manter uma atitude de curiosidade aberta em vez de expectativa rígida. As sincronicidades surgem naturalmente quando você está atenta, mas não forçando, disponível, mas não desesperada por sinais. Um dos aspectos mais belos da intuição materna desenvolvida é que ela frequentemente estende benefícios além da relação imediata mãe-filho. Quando você aprende a confiar em sua percepção sutil e responder com sabedoria amorosa, essa capacidade se irradia para outros relacionamentos e situações na sua vida. Você pode descobrir que se torna mais hábil em perceber as necessidades não expressas de amigos, mais sensível às dinâmicas emocionais em ambientes de trabalho, mais capaz de navegar as situações sociais complexas com graça e entendimento. A intuição que você desenvolveu como mãe se torna uma ferramenta geral,
para viver com maior consciência e compaixão. Isso acontece porque a intuição, fundamentalmente, é sobre reconhecer e responder à verdade emocional dos outros. Quando você pratica essa habilidade intensivamente na maternidade, ela se generaliza para outras formas de relacionamento humano. Você desenvolve uma sensibilidade refinada para os ritmos e necessidades da psique humana em geral. Jung acreditava que indivíduos que desenvolviam suas capacidades intuitivas faziam uma contribuição valiosa para a comunidade mais ampla. Em um mundo dominado pela análise racional e pela tecnologia, pessoas que podem acessar e confiar em formas mais sutis de conhecimento oferecem uma perspectiva essencial e equilibradora. Como mãe que honra sua intuição, você se torna portadora de uma forma antiga de sabedoria que nossa cultura moderna desesperadamente precisa recuperar. Você demonstra que é possível tomar decisões importantes baseadas não apenas em dados e lógica, mas também em formas mais profundas de conhecimento que emergem do amor e da conexão genuína. Essa não é uma responsabilidade que você precisa carregar conscientemente ou que deve criar pressão adicional na sua vida. É simplesmente uma consequência natural de viver autenticamente de acordo com sua verdade intuitiva. Quando você confia em sua percepção materna e age a partir dela, você contribui para um tipo de inteligência coletiva que beneficia toda a comunidade. Há momentos em que você pode questionar se suas percepções intuitivas são reais ou se você está simplesmente projetando suas próprias necessidades e medos na situação. Essa é uma preocupação válida e um sinal de maturidade psicológica. A capacidade de questionar suas próprias percepções sem descartá-las completamente é parte do desenvolvimento de uma intuição madura e confiável. Uma maneira útil de calibrar sua precisão intuitiva é manter um registro mental ou escrito de suas impressões e depois observar como elas se desenvolvem ao longo do tempo. Isso não precisa ser um processo obsessivo de coleta de dados, mas sim uma prática gentil de prestar atenção aos padrões. Com o tempo, você provavelmente descobrirá que certos tipos de percepções são mais confiáveis que outros e certas circunstâncias tornam sua intuição mais ou menos clara. Também é importante distinguir entre intuição e projeção. A projeção tende a estar colorida por seus próprios problemas não resolvidos, medos ou desejos. Ela, frequentemente, carrega uma carga emocional intensa e uma qualidade de urgência que está mais relacionada às suas necessidades do que às necessidades reais do seu filho. A intuição genuína, mesmo quando traz informações preocupantes, tem uma qualidade de neutralidade amorosa. Ela simplesmente observa e reporta sem adicionar drama desnecessário. Jung ensinou que o desenvolvimento psicológico maduro requer a capacidade de distinguir entre o que pertence a nós e o que pertence aos outros. Na maternidade, isso significa aprender a sentir profundamente com seus filhos sem perder de vista onde você termina e eles começam. É uma habilidade sutil que se desenvolve com prática e autorreflexão honesta. Quando você consegue manter essa distinção clara, sua intuição se torna uma ferramenta muito mais refinada e útil. Você pode receber informações sobre o estado emocional dos seus filhos sem automaticamente absorver essas emoções como suas. Pode responder às necessidades deles sem sacrificar seu próprio bem-estar emocional. Isso é especialmente importante durante os anos da adolescência e início da idade adulta, quando os filhos estão passando por intensas flutuações emocionais
e experimentando com diferentes aspectos de sua identidade. Durante esses períodos, a capacidade de permanecer emocionalmente estável enquanto oferece presença amorosa se torna uma âncora crucial para toda a família. Sua intuição materna pode ajudá-la a navegar essas águas turbulentas com maior sabedoria, reconhecendo quais comportamentos são parte normal do desenvolvimento e quais podem indicar necessidades mais sérias de apoio. Ela pode guiá-la para saber quando oferecer conselhos e quando simplesmente escutar, quando estabelecer limites e quando oferecer maior liberdade. Mas talvez o presente mais valioso da intuição materna seja a capacidade de ver o potencial mais alto dos seus filhos, mesmo durante seus momentos mais difíceis. Quando eles estão lutando, cometendo erros ou passando por fases desafiadoras, sua conexão intuitiva pode ajudá-la a manter uma perspectiva mais ampla do processo de desenvolvimento deles. Você pode ver através das aparências superficiais e reconhecer os movimentos mais profundos de crescimento que estão acontecendo sob a superfície do comportamento observável. Essa visão ampliada não minimiza os desafios reais que seus filhos podem estar enfrentando, mas os coloca dentro de um contexto maior de desenvolvimento contínuo. Jung acreditava que todo comportamento humano, mesmo o mais destrutivo, contém uma semente de potencial não realizado tentando emergir. A intuição materna frequentemente pode perceber essa semente mesmo quando ela está enterrada sob camadas de confusão, rebelião ou dor emocional. Essa percepção pode se tornar uma fonte de esperança durante períodos difíceis e um guia para oferecer o tipo certo de apoio. Existe algo profundamente curativo em ser verdadeiramente visto por alguém que ama você incondicionalmente. Quando sua intuição permite que você reconheça e reflita o potencial mais alto do seu filho, você oferece a eles um espelho de possibilidades que pode ser transformador. Eles podem não estar prontos para acessar esse potencial imediatamente, mas saber que alguém o reconhece pode plantar sementes que florescerão mais tarde. Essa capacidade de ver potencial oculto também se aplica a talentos e interesses que seus filhos podem ter, mas ainda não descobriram conscientemente. Sua intuição pode captar inclinações e afinidades naturais que eles mesmos não reconhecem ainda. Você pode se encontrar sugerindo atividades, livros ou experiências que parecem aleatórias na superfície, mas que se revelam perfeitamente adequadas aos interesses emergentes deles. Às vezes, essa percepção do potencial não realizado pode criar uma tensão particular. Você pode ver claramente capacidades ou direções de vida que seriam profundamente gratificantes para seu filho, mas ele pode estar escolhendo caminhos que não fazem uso pleno desses dons. A sabedoria intuitiva inclui saber quando compartilhar essas percepções e quando permitir que as descobertas aconteçam naturalmente no tempo certo. Jung enfatizava que cada pessoa tem seu próprio cronograma único para o desenvolvimento psicológico. O que pode parecer um desvio ou perda de tempo pode, na verdade, ser uma exploração necessária que, eventualmente, contribuirá para uma expressão mais autêntica dos talentos naturais da pessoa. A intuição materna, madura, aprende a confiar nesses cronogramas individuais, mesmo quando eles não fazem sentido lógico. Uma das manifestações mais sutis da intuição materna é a capacidade de sentir quando seus filhos estão prontos para certas conversas ou revelações. Você pode carregar informações, perspectivas ou conselhos por anos, esperando o momento certo para compartilhá-los. Essa paciência intuitiva
reconhece que o timing é tão importante quanto o conteúdo quando se trata de comunicação significativa. Quando esse momento certo chega, frequentemente há uma qualidade de abertura natural na interação que torna possível compartilhar coisas que teriam sido rejeitadas ou mal compreendidas em momentos anteriores. É como se a intuição funcionasse como um sistema de navegação emocional, aguardando as condições ideais para diferentes tipos de troca. Essa sensibilidade ao timing se estende para além de conversas importantes. Pode se aplicar a quando oferecer ajuda prática, quando fazer certas perguntas, quando sugerir mudanças ou quando simplesmente se fazer disponível de maneiras específicas. A intuição calibra não apenas o que é necessário, mas quando essa necessidade está pronta para ser atendida. À medida que seus filhos se tornam adultos e possivelmente pais, eles mesmos, você pode descobrir que sua intuição sobre eles evolui novamente. A conexão permanece, mas sua manifestação pode se tornar mais sutil e respeitosa da autonomia crescente deles. Você pode encontrar formas de oferecer apoio que honram completamente sua independência, enquanto ainda aproveitam a sabedoria única da sua perspectiva materna. Essa evolução da conexão intuitiva através das décadas pode ser uma das experiências mais ricas da vida familiar. Você testemunha não apenas o crescimento individual dos seus filhos, mas também a transformação da própria natureza do relacionamento entre vocês. A intimidade profunda permanece, mas se expressa através de formas cada vez mais maduras de amor e compreensão mútua. Jung falava sobre o conceito de geratividade, a capacidade de contribuir para o bem-estar das futuras gerações. A intuição materna, quando desenvolvida e aplicada sabiamente, se torna uma forma de geratividade que se estende muito além da família imediata. Os filhos que crescem sentindo-se verdadeiramente vistos e compreendidos por uma mãe intuitiva frequentemente desenvolvem suas próprias capacidades de percepção empática. Eles aprendem através do exemplo que é possível conhecer profundamente outras pessoas sem controlá-las, que o amor pode ser tanto intenso quanto libertador e que existem formas de sabedoria que complementam o conhecimento racional. Essas lições se tornam parte do seu repertório emocional, que eles então levam para seus próprios relacionamentos e, eventualmente, para sua própria experiência de parentalidade. Dessa forma, a intuição materna se torna parte de uma transmissão intergeracional de sabedoria emocional. Não é algo que pode ser ensinado diretamente através de palavras, mas é absorvido através da experiência vivida de ser conhecido e amado dessa maneira profunda. É uma forma de educação emocional que acontece principalmente através do exemplo e da presença consistente. Você já pensou sobre como sua própria relação com sua mãe pode ter influenciado o desenvolvimento da sua intuição materna? Algumas mulheres descobrem que tiveram modelos positivos de conexão intuitiva que puderam construir e refinar. Outras podem ter tido experiências onde a intuição foi usada de forma invasiva ou controladora e precisam aprender a aplicar suas próprias capacidades perceptivas de maneira mais saudável. Não existe uma única maneira certa de expressar intuição materna. Ela se manifesta de forma diferente dependendo da personalidade da mãe, as necessidades específicas de cada filho e as circunstâncias culturais e familiares únicas. O que importa não é seguir um modelo prescritivo, mas desenvolver autenticidade na expressão da sua própria forma particular de amor perceptivo. Algumas mães expressam sua intuição principalmente através de cuidados práticos antecipados,
preparando exatamente o que seus filhos precisarão antes deles saberem que precisam. Outras se manifestam através de conversas bem cronometradas ou perguntas cuidadosamente feitas. Ainda outras podem expressar principalmente através de presença silenciosa e disponibilidade emocional. Jung enfatizava que a autenticidade era mais importante que a perfeição no desenvolvimento psicológico. Uma mãe que expressa sua intuição de forma genuína, mesmo que imperfeitamente, oferece algo mais valioso que uma que tenta imitar um ideal externo de como a intuição deveria se manifestar. Essa autenticidade inclui reconhecer e aceitar os limites da sua capacidade intuitiva. Haverá momentos em que você não consegue ler claramente os sinais, situações onde sua perspectiva é obscurecida por seus próprios problemas, e circunstâncias onde mesmo percepções precisas não se traduzem em ações úteis. Aceitar esses limites, sem descartar completamente o valor da intuição, é uma marca de maturidade. A humildade é um componente essencial da intuição materna saudável. Ela reconhece que essa capacidade, por mais desenvolvida que seja, é apenas uma ferramenta entre muitas para navegar a complexidade da vida familiar. Ela trabalha melhor quando complementa, em vez de substituir, outras formas de conhecimento e comunicação. Essa humildade também inclui estar aberta para ser corrigida pelos seus filhos quando suas percepções estão equivocadas. Conforme eles crescem e desenvolvem maior autoconsciência, eles se tornam fontes importantes de feedback sobre a precisão das suas impressões. Estar disposta a ajustar sua compreensão baseada no que eles compartilham fortalece tanto a confiança mútua quanto a calibração da sua intuição. Uma das características mais notáveis da intuição materna madura é sua capacidade de evoluir e se adaptar conforme as circunstâncias mudam. O que funcionou quando seus filhos eram pequenos pode precisar de ajustes significativos conforme eles navegam a adolescência, idade adulta jovem e, eventualmente, seus próprios desafios de vida adulta. Essa adaptabilidade requer uma disposição contínua para aprender e crescer junto com seus filhos. Significa permanecer curiosa sobre quem eles estão se tornando, em vez de assumir que você sempre saberá quem eles são, baseado em quem eram no passado. A intuição verdadeira permanece aberta para surpresas e revelações contínuas. Jung acreditava que o crescimento psicológico era um processo que durava toda a vida, não algo que se completava na idade adulta jovem. Isso significa que sua compreensão intuitiva dos seus filhos também pode continuar se aprofundando e se refinando através das décadas. Cada estágio de vida deles oferece novas oportunidades para descoberta e conexão. Às vezes, essa evolução contínua pode revelar aspectos dos seus filhos que você nunca havia percebido antes, mesmo depois de anos de intimidade próxima. Esses momentos de nova descoberta podem ser tanto emocionantes quanto humilhantes, lembrando você da complexidade infinita da personalidade humana e da impossibilidade de conhecer completamente qualquer outra pessoa. Mas é precisamente essa qualidade de mistério contínuo que mantém a intuição materna viva e engajada. Se você pudesse conhecer seus filhos completamente, a capacidade perceptiva perderia seu propósito. O fato de que eles continuam crescendo e mudando significa que sua conexão intuitiva também permanece dinâmica e relevante. Existem momentos especiais quando a intuição materna transcende completamente a necessidade de comunicação verbal. Você e seu filho podem se encontrar em um estado de compreensão mútua
que acontece inteiramente através de presença compartilhada. Esses momentos podem ser profundamente curativos e fortificantes para ambos, criando memórias de conexão que perduram muito depois das circunstâncias específicas serem esquecidas. Jung falava sobre a importância dos momentos de união psicológica, experiências onde as barreiras habituais entre pessoas se dissolvem temporariamente, permitindo um tipo mais profundo de comunhão. A relação entre mãe e filho se baseia em uma profunda intimidade, tanto biológica quanto emocional. Por isso, essa conexão é o cenário perfeito para momentos de união. Quando eles acontecem, a experiência geralmente tem uma qualidade atemporal. Você pode se sentir conectada, não apenas com seu filho como ele é agora, mas com todas as versões dele que já existiram e talvez até com potenciais futuros que ainda estão se desdobrando. É uma forma de amor que transcende as limitações usuais de tempo e circunstância. Esses momentos não podem ser forçados ou planejados, mas eles podem ser recebidos com gratidão quando surgem naturalmente. Eles servem como lembretes poderosos da realidade da conexão profunda que existe entre vocês, mesmo durante períodos quando essa conexão pode ser obscurecida por conflitos, distância física ou as demandas da vida cotidiana. À medida que você envelhece, pode descobrir que essas experiências de conexão intuitiva se tornam ainda mais preciosas. Elas representam uma forma de intimidade que não depende de energia física, circunstâncias externas favoráveis ou mesmo comunicação frequente. É um tipo de amor que pode persistir e até mesmo se aprofundar através das mudanças inevitáveis que acompanham o passar dos anos. Jung observou que muitas das recompensas mais profundas da vida vêm não de conquistas externas, mas de qualidades de relacionamento e conexão que desenvolvemos. A capacidade de amar alguém profundamente o suficiente para conhecê-los intuitivamente e de ser digna desse tipo de conhecimento íntimo representa uma das formas mais altas de realização humana. A intuição materna, quando desenvolvida com sabedoria e aplicada com amor, se torna uma contribuição para a cura e evolução da consciência humana como um todo. Em um mundo que frequentemente parece fragmentado e desconectado, demonstrar a realidade da conexão profunda oferece esperança e inspiração para outros. Você não precisa ser perfeita nessa capacidade para que ela tenha valor. Mesmo momentos ocasionais de percepção intuitiva precisa, ou instantes de presença amorosa que transcendem compreensão racional, contribuem para o bem-estar dos seus filhos e para a sanidade emocional da família como sistema. O simples fato de que você se importa o suficiente para prestar atenção aos sinais sutis, para questionar suas próprias percepções e para continuar crescendo em sua capacidade de amar sabiamente, já é um presente significativo. Seus filhos podem não sempre reconhecer ou agradecer conscientemente essa qualidade de atenção, mas ela os afeta de maneiras profundas que se manifestarão ao longo de suas vidas. Jung acreditava que o amor consciente, amor combinado com consciência e discernimento, era uma das forças mais poderosas para a transformação positiva no mundo. A intuição materna representa uma forma especializada desse amor consciente, refinada através de anos de prática dedicada e motivada pela preocupação genuína pelo bem-estar de outra pessoa. Quando você honra e desenvolve essa capacidade, você não está apenas melhorando sua efetividade como mãe. Você está participando de uma forma mais ampla de evolução humana. Está contribuindo para um mundo onde pessoas são verdadeiramente vistas, onde
necessidades profundas são reconhecidas e atendidas e onde o amor se expressa através de formas tanto íntimas quanto sábias. Às vezes, você pode se perguntar se toda essa atenção às nuances sutis da experiência emocional vale o esforço. Seria mais simples adotar uma abordagem mais despreocupada para a maternidade, focando apenas nos aspectos práticos e deixando as complexidades emocionais se resolverem sozinhas. Mas se você chegou até aqui, provavelmente já sabe que essa não é uma opção real para você. A capacidade de perceber profundamente não é algo que você pode simplesmente desligar quando se torna inconveniente. É parte integral de quem você é e de como você se relaciona com as pessoas que mais ama. A questão não é se deve usar essa capacidade, mas como usá-la da maneira mais sábia e amorosa possível. Como qualquer ferramenta poderosa, a intuição materna pode ser aplicada de formas que são tanto curativas quanto prejudiciais, tanto libertadoras quanto controladoras, tanto úteis quanto invasivas. A diferença está na intenção por trás da aplicação e na sabedoria que orienta a sua expressão. Quando sua intuição serve ao bem-estar genuíno dos seus filhos, em vez de suas próprias necessidades emocionais, quando respeita a autonomia deles, enquanto oferece apoio, quando permanece aberta para correção e refinamento contínuo, então ela se torna uma força para o bem na vida deles. Jung ensinou que a maturidade psicológica envolve integrar aspectos aparentemente contraditórios da personalidade. Para mães intuitivas, isso pode significar equilibrar proximidade com respeito por limites, preocupação com confiança no crescimento natural e percepção profunda com humildade sobre os limites do conhecimento. Essa integração não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo que se desdobra através de anos de experiência e reflexão. Cada situação nova oferece oportunidades para aplicar intuição de maneiras mais refinadas e amorosas. Cada erro se torna uma chance de aprender e ajustar sua abordagem. Com o tempo, você pode descobrir que a intuição materna se torna menos sobre receber informações dramáticas sobre crises iminentes e mais sobre manter uma qualidade de presença amorosa que permite conexão autêntica. Pode se tornar menos sobre saber exatamente o que fazer em cada situação e mais sobre permanecer aberta para as múltiplas possibilidades que existem em qualquer momento. Essa evolução em direção a uma forma mais sutil e madura de intuição pode ser profundamente gratificante. Representa um crescimento não apenas em habilidade, mas em sabedoria, a capacidade de aplicar conhecimento de maneiras que verdadeiramente servem ao bem maior. E no final, talvez essa seja a essência mais profunda da intuição materna. Não é apenas sobre conhecer seus filhos, mas sobre amá-los de uma forma que honra tanto sua conexão profunda quanto sua individualidade única. É sobre ser uma presença na vida deles que oferece tanto raízes quanto asas, tanto segurança quanto liberdade para crescer. Esta capacidade extraordinária que você possui, esta habilidade de perceber além da superfície, de sentir através da distância, de conhecer sem explicação racional, é um reflexo da profundidade do seu amor e um testamento da realidade da conexão humana. Não é algo para ser explicado ou defendido, mas para ser honrado e cultivado como o presente precioso que realmente é. Confie em sua intuição. Ela é a voz da sua sabedoria mais profunda, forjada no fogo do amor incondicional e temperada pela experiência de anos de cuidado dedicado. Quando ela fala, ela merece sua atenção,
Quando ela orienta, ela merece sua consideração. E quando ela silencia, ela merece sua confiança de que, às vezes, a maior sabedoria está em simplesmente estar presente com amor aberto. Seus filhos podem nunca saber completamente a extensão da sua percepção ou a profundidade da sua preocupação, mas eles carregarão os efeitos dessa qualidade de amor consciente por todas suas vidas, passando-a adiante de formas que você pode nunca ver diretamente, mas que se espalharão através de gerações. Esta é a verdadeira magia da intuição materna. Não está apenas no que ela permite que você faça por seus filhos, mas no que ela faz de você como ser humano e no que contribui para o tecido mais amplo da experiência humana. É um privilégio carregar essa capacidade e uma responsabilidade usá-la bem. Que tipo de experiências você teve com sua própria intuição materna? Compartilhe nos comentários. Outras mães precisam saber que não estão sozinhas nessa jornada extraordinária de amor consciente. E se este conteúdo ressoou com você, considere se inscrever para explorar mais aspectos da sabedoria emocional que guia as conexões mais profundas da vida humana. Este material é oferecido para fins educacionais e de reflexão pessoal. Se você está enfrentando desafios significativos em sua família ou relacionamentos, considere buscar apoio profissional de um terapeuta qualificado que pode oferecer orientação personalizada para a sua situação específica.